Você vai ouvir agora a pregação da Palavra de Deus com o Bispo Amaro e o tema Expulsando o Mal da Família. Aumente o volume e medite na Palavra de Deus. E Deus nesta noite vai manifestar a sua glória, abençoando sua casa. Capítulo 9 de Marcos, quem encontrou? Capítulo 9, versículo 14, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Eu estou falando certo aí? Você está acompanhando aí direitinho? Muito bem. 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, diga o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai desfinhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha só, irmãos, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, oh glória, se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Quem é que sabe dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou repetir o versículo 23, ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Quem pode dizer a mesma coisa? Eu creio. Quem pode dizer a mesma coisa? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: o quê? Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Olha aqui, toda atenção é pouca neste momento, por favor. Esta casta de demônios, casta perigosa. Pensa numa casta perigosa de demônios, que a Bíblia aqui está mostrando, que é a casta que vem para destruir família. Aqui tem um pai e uma mãe, consequentemente,
certamente, que estão preocupados com esse filho que tem um espírito mudo, que deixou esse rapaz sem falar desde sua infância. Desde sua infância. Eu quero dizer a você que para a medicina, esse rapaz aqui não tinha jeito nunca. Porque desde a infância, ele estava endemoniado. A Bíblia não diz desde que idade. Deixa eu dizer aqui diz desde a infância. Eu não sei explicar certas coisas, mas segundo esse texto, infância, quando fala infância, está falando de uma época que essa criança não podia decidir por conta própria. Por incrível que pareça, você encontra criancinhas depressivas, você encontra crianças perturbadas, e você fica a se perguntar: o que foi que aconteceu? Essa criança nada fez, um adulto deu lugar ao demônio, e essa criança? Nós não podemos entrar neste mérito, porque nós não somos a autoridade final nesse assunto, só Deus é. Mas podemos apenas dizer o que aqui está escrito. Esse menino, esse jovem, agora jovem, desde criança que ele era endemoniado. Ele não falava. Era o espírito que deixava ele mudo, um demônio. Quero dizer a você que nem todo mundo que é mudo é porque tem um demônio. Preste atenção. A Bíblia Sagrada fala de um homem Zacarias, chamado Zacarias, que ficou mudo e não era um demônio. Foi a mão de Deus quem fez aquilo, por uma repreensão, porque ele duvidou que sua mulher velha podia engravidar. Então jamais iremos imaginar que um sacerdote, um homem de Deus como Zacarias, que vivia em consagração, fosse ficar mudo porque um demônio estava lhe possuindo. Existem causas que o problema é puramente material, ou talvez seja psicológico, mas existem causas de pessoas que ficaram mudas, surdas, enfermas, que o problema é puramente espiritual, é um demônio. Esse rapaz aqui estava mudo, era um demônio que estava na vida dele, e a Bíblia Sagrada diz que esse pai foi procurar ajuda, como qualquer pai que ama a sua família, não vai ficar de braços cruzados quando vê o seu filho ou sua filha a padecer problemas, a padecer de alguma enfermidade, a padecer de alguma investida de Satanás. Qualquer pai, quando vê um filho problemático, com um problema, ele vai tentar resolver. Pastor Alcides disse aqui no altar que um filho, ele não é parte do pai, ele é o pai. Tanto é que o pai, ele prefere que o filho viva bem a ele próprio viver. Então esse homem foi procurar ajuda, e a ajuda que ele foi buscar, primeiro foi nos discípulos de Jesus. E chegando nos discípulos de Jesus, aonde os discípulos estavam, ele pediu aos discípulos de Jesus: façam com que meu filho fique bom. E os discípulos de Jesus pelejaram, impuseram as mãos, oraram, mandaram embora o demônio, e o demônio não saiu. O demônio continuou lá. A criança, agora jovem, continuava sem falar, continuava sem receber a bênção. Lição para nós aqui nesta noite, ou talvez uma advertência. Tem coisas que os discípulos não podem resolver. Por mais que você queira que os discípulos resolvam, que o pastor resolva, não vai resolver muitas vezes. O resultado, o problema, Jesus falou aqui, infelizmente, que é falta de consagração, a incredulidade, que leva o homem a não jejuar e a não se consagrar a Deus, não orar o suficiente, faz com que um demônio permaneça numa família, muitas vezes, e que as pessoas não possam expulsar. Mas o que eu acho interessante é que esses homens aqui, quando bateram na porta dos discípulos, que podiam resolver muitas coisas, mas aqui não puderam resolver nada,
eles foram a Jesus e disseram: Senhor Jesus, meu filho está endemoniado, e nós levamos esse menino para os teus discípulos, e teus discípulos não puderam fazer nada, não expulsaram os demônios. Quando Jesus escuta aquela história, Jesus critica a incredulidade dos seus discípulos, e ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando isso continuará assim? Até quando? Até quando? E ele mandou o demônio embora. Diga amém. Amém. Aquela criança, aquele agora jovem, estava boa, ficou curada. E diante daquela maravilha tão grande, os discípulos, quando chegam em particular aonde Jesus estava, eles perguntaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Eles estavam confusos, porque a Bíblia Sagrada nos diz que esses discípulos, eles eram abençoados por Deus, e onde eles colocavam as mãos, os enfermos eram curados e os demônios iam embora. Mas agora eles não puderam expulsar demônios, eles não puderam fazer a obra de Deus de expulsão de demônios. Esse homem não parou, ele não foi ficar parado e foi se desviar da fé, ele foi a Jesus, e Jesus resolveu o problema dele. Lição para você que está aqui nessa noite: se você tem batido na porta de muita gente, aleluia, se você tem batido na porta do médico, do advogado, do promotor, do juiz, da autoridade política, até mesmo da autoridade eclesiástica, e ninguém tem conseguido resolver teu problema, concorra nesta noite a Jesus, vá diretamente a Ele, porque se ninguém pode expulsar o demônio de tua casa, eu conheço alguém que pode expulsá-lo, e você ter a vitória para a glória de Deus. Se você crê, glorifique ao nome do Senhor. Exatamente. Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por quê? Jesus disse: olha, essa casta, esse tipo de demônio que atormenta pessoas, que leva uma família a ficar atormentada, só se expulsa por meio da oração e por meio do jejum. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: será se você tem jejuado por família? Ou será se você não tem querido resolver a causa de sua família, a força do braço? A Bíblia diz que nem é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus, irmão. Não quero resolver a força, não, que é pelo Espírito de Deus. Na tua casa, alguém está atormentado, é teu filho, é tua filha? Aqui diz que o demônio pegava esse rapaz, jogava-o no chão, e ele caía espumando. Aqui tem gente nesta noite que está enfrentando problemas parecidos. Tem filhos que vivem espumando, de uma forma ou de outra. Espumando talvez na droga. O demônio leva-o para a droga, e ele chega em casa espumando. Os discípulos não puderam resolver aqui, mas Jesus resolveu o problema. O problema não é por força, nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não vá na força do braço, vá na força do Senhor, quem pode dar glória a Deus. Não vá na força do braço, vá na força do Senhor. Se a tua casa não tem se convertido, não queira converter ninguém, porque você não converte ninguém, mas o Espírito de Deus converte e convence, porque Ele é Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Que quer converter as pessoas. Quer converter as pessoas. Você não consegue. Pelo contrário, enquanto mais a gente tenta fazer por nossa própria vontade, mas a pessoa muitas vezes se revolta contra o Evangelho e contra as pessoas. Digam: é pelo Espírito de Deus. Diga: é pelo jejum e pela oração. Gente, olhe, eu aceitei Jesus dia 13 de março de 88. 21 anos completei esse ano que aceitei Jesus. Nunca me desviei do Evangelho, nunca fui disciplinado por pecado. A única disciplina que eu recebi uma vez na vida foi porque eu passei a crer nos dons do Espírito Santo e me disciplinaram. Esse foi o motivo. Nunca fui disciplinado, nunca envergonhei o Evangelho.
Fui o primeiro a me converter na minha casa. Depois de mim, foram vindo pessoas a Cristo. E alguns desses que vieram, se desviaram da fé. E eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Meus 3 irmãos, Agimiro, João, Luiz, foram embora para São Paulo, desviados do Evangelho. Lá, eles beberam, eles jogaram, eles pecaram contra Deus, que o homem que não tem Deus vive no pecado. E eu me lembro que eu trabalhava com o papai na roça, e ele cria. Às vezes ele ficava me dando trabalho um pouquinho, mas ele cria na salvação permanente. Tem hora que ele me dava um trabalhozinho, tá entendendo, pastor? Mas ele cria. E eu mostrando para ele um dia sobre a permanência da salvação, e o homem que tem salvação, como Deus pode tratá-lo. Aí um dia eu me lembro que na roça meu pai falou e disse assim: então se é assim, meus meninos que estão em São Paulo, ou eles vão, Deus vai tirar eles da terra, para eles não escandalizarem o Evangelho, ou eles vão voltar para Jesus, não é, meu filho? Eu disse sim. Ou Deus tira eles da terra, para não escandalizarem o Evangelho mais, ou eles voltam para Jesus, não é assim? Eu disse sim, pode esperar. E assim nós oramos muitas vezes. Aí então, eu mais meus irmãos, maioria deles, nós não tínhamos união nenhuma, nós éramos desunidos. Meus irmãos iam para São Paulo, quando vinham, chegavam aqui, para mim era mesmo chegar uma pedra. Eu com eles e eles comigo, era uma desunião total. Aí eles vieram morar em Brejo Santo. Primeiro veio o do meio, depois veio o João, depois veio o Agimiro, foram vindo. Então Deus começa a trabalhar. É pelo Espírito de Deus, aleluia. Deus começa a trabalhar. Uma vez, eu estava aqui de frente, traçando massa, para levantar esse templo. Aí chega Erilânia e mais algumas pessoas com ela chorando aqui. Aí começam a dizer: você não sabe de uma coisa, se converteu um dos seus irmãos ontem, lá na serra. Quem pode dizer amém? Amém. E eu fui investigar como foi a coisa. Um dos meus irmãos, depois de aprontar e aprontar e aprontar, estava dormindo lá numa casa, só ele. E quando ele chega naquela casa escura, afastado de Deus, ele diz que uma mão pegou por trás aqui dele e arrastou para trás. E ele disse que tinha certeza que era a mão do diabo querendo levá-lo para o inferno. Ele disse que se lembrou de quando era crente. Aí disse assim: o sangue de Jesus tem poder. E aquele ser foi embora e ele ficou livre. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu direito mesmo? Amém. Então passe a glória para Deus, igreja. Quem ouviu direito? Ele amanheceu o dia, chegou em casa, passou para lá, para cá e passando um hino, e aquele hino tocando no toca-fitas, e ele comendo aquele hino, aquele louvor, aquela palavra naquele louvor. Foi lá e veio cá, reuniu minha família e disse: papai, mamãe e minhas irmãs, e quero dizer uma coisa aqui. Até aqui o diabo mexeu, sapateou comigo, mas daqui para frente vou servir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitos contratempos vieram daquele tempo em sequência, em seguinte, mas hoje este é pastor lá no sítio de Timbaúba, de uma igreja que está crescendo para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus agora? Mais forte. Quem faz a obra é Jesus. Se o discípulo não pode fazer, Jesus faz. Quem é que pode dar um glória a Deus? O outro, o mais velho, ou encostado a mim, também afastado de Jesus, passava de frente a uma igreja. Aí tinha um obreiro de frente. O obreiro chegou e disse: Deus tem um plano na tua vida. E ele passou, e ele nada de querer Jesus. Aí um dia ele estava lá numa construção. Ele é pedreiro, trabalha nas obras da igreja, de muitos irmãos aqui. E de repente ele estava lá numa construção. Aí vem uma parede que eles estavam derrubando. De repente ele descuida, a parede vem para matá-lo. Ele corre. Quando ele corre, a parede ainda pega
nesse nervo que a gente tem aqui, que eu esqueci como é o nome desse nervo. Nervo, não importa, é o nervo que você tem aqui. Como é? Tornozelo, tem um nervozinho aqui atrás, né? Bateu, quebrou. Chegou no médico. O médico consultou-o e disse: olha, meu amigo, cadeira de rodas. Jogar futebol nunca mais, correr nunca mais, pode esquecer. E ele disse que naquela madrugada, naquela noite, para você ver como é que o Espírito Santo faz. Quando o discípulo não faz, Jesus faz. Entra um discípulo e diz: o senhor nessa condição, tanta dor, quer Jesus? Ele disse: quero não. A discípula disse assim: você quer, que você não quer dizer, mas você quer. E eu vou sair daqui. Se você quiser Jesus, convide-o de madrugada, que ele vem e entra no seu coração. Amém? Amém. Quando ela saiu, ele disse que dificilmente ele chora. Começou a chorar. Ele disse: Senhor, entra na minha vida. De hoje em diante eu quero te servir, meu Pai. Entra na minha vida, aleluia. Agora eu entrego minha vida a ti. Ele liga para a gente e diz: papai, mamãe, Agemiro, aliás, Cicinho e todos, agora eu sou um servo do Senhor. Mas estava condenado a ficar aleijado. Aí ele disse que congregava lá numa igreja, mas tinha outra de frente, pertinho da casa dele. Como ele estava de moletas, ele foi àquela igreja. Muito cheia a igreja, grande. Ele se senta lá atrás, o culto já tinha terminado, o pastor nem ouviu. Aí o pastor pega a palavra para pregar. A palavra de hoje, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E começa a pregar e diz: aqui tem uma pessoa que está desenganada e o médico diz que você não anda mais. Pois eu quero te dizer em nome do Senhor, o Deus que fez esses ossos criarem carne, nervos e espírito, e deu certo e esses ossos reviveram, é o Deus que vai alimentar teu osso, teu nervo nesta noite. Sabe o que Jesus fez? Ele já veio aqui na igreja, correu para lá, para cá, joga bola, sobe parede, está curado e firme no Senhor, para a glória e honra do Senhor. Glorifique a Deus agora, igreja. Quando o homem não faz, Deus faz. Quando o homem não faz, Deus faz. E assim Deus foi salvando, e assim vai acontecer na tua vida. Você tem procurado solução em várias portas. Você tem procurado solução até nos discípulos do Senhor. Mas discípulos de Deus muitas vezes apresentam fraquezas. Você não procura encontrar nenhum discípulo perfeito, você não vai encontrar. Deixa eu dizer aqui para você nesta noite: nem crente perfeito, nem diácono perfeito, nem pastor perfeito, nem obreiro perfeito, nem missionário, nem evangelista, nem bispo. Não tem homem nenhum perfeito, nem igreja perfeita. Às vezes há pessoas que estão aqui nesta noite que dizem: mas o pastor não conseguiu, o discípulo não conseguiu, o obreiro não conseguiu. Não conseguiu mesmo, querido. Falta de credulidade, a incredulidade reinando, ou outra coisa qualquer. Mas quando os homens não dão jeito, quando o médico que estudou não dá jeito, se você for a Jesus, Ele estende a mão e cura teu filho, restabelece teu casamento, ajeita a tua casa, porque Ele é Deus, e só quem acredita, levante a mão direita ao céu e glorifique ao Senhor. Aplaude a Ele, glorifica a Ele agora. Alaxarabadarabacai. Não tem jeito para o homem, não tem jeito para o discípulo, mas tem jeito para Jesus. Sai, capeta. O menino falou naquela mesma hora. Seu filho pode não estar falando o que Deus quer que ele fale. Teu esposo pode não estar falando para você o que você quer que ele fale. Ele está mudo para você. Antigamente ele dizia: minha querida, meu amor, minha flor, eu lhe amo. Mas ficou mudo. Sua esposa do mesmo jeito. Seu filho nunca mais disse que lhe ama, nunca mais falou nada de carinho para você. Tem alguém mudo na tua família, o diabo entrou lá,
tirou as palavras de carinho da boca do teu marido, da boca da tua esposa, da boca do teu filho, e as palavras de amor foram substituídas por palavras de terror, palavras de acusação, de ciúmes, de brigas e de intrigas. Mas eu conheço um Deus que abre a boca do homem e da mulher, para que ele possa voltar a falar palavra que Deus quer. Eu expulso nesta noite toda obra do diabo e profetizo a presença do Espírito Santo. Recebe, igreja! Dá glória a Deus agora, igreja de Deus! Ele é o Deus que pode fazer. Não desanime na fé, porque um discípulo até tentou, mas não conseguiu. Você vai a Jesus, você é sacerdote de você mesmo, irmão. Você pode entrar na presença de Deus e ter força e resolver o problema. Não sei se vocês já ouviram falar daquela história daquele pai que era engenheiro e o filho, com 6, 7 anos, adoeceu de uma grave enfermidade. Vocês já ouviram falar? E aquela enfermidade, ela deixa, quem a tem, deixa a pessoa inerte, sem se mover. E quem tem essa enfermidade, 7 anos, a pessoa se acaba. E ele gastou o que tinha, gastou o que podia gastar, foi aos médicos, os médicos desenganaram a criança. De repente aquele pai, em desespero, abandonou sua profissão e entrou nas melhores bibliotecas do país e começou a estudar a doença do filho. Começou a estudar a doença do filho. Estudou. E ele, como um engenheiro apenas, começou a fazer uma fórmula, um medicamento por conta própria, de tanto estudar a doença do filho. E o filho começou a tomar aquela medicação. Alguns aqui já viram essa história. E o filho hoje tem 22 anos. O que o pai não faz pelo filho? O filho não morreu, está desenvolvendo o corpo, os movimentos do corpo. O que um pai não faz pelo filho? Então você que está aqui nessa noite, que tem procurado, meu Deus, o que é que eu faço com essa criança, com esse filho? O que você vai fazer? Vai levá-lo a Jesus nas suas orações. Não vou chegar em casa, eu vou dar uma pancada de cabo de vassoura, resolve não. Cabo de vassoura não é Deus. Quando a criança é pequena, a gente usa um cipó, uma coisa lá, usa um cipó e ora no cipó, mas depois que cresce, cabo de vassoura não vai para isso aí não dá certo não. Revolta mais. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não chega em sua casa tentando resolver, puxar nos cabelos. Antigamente amarrava-se os cabelos das meninas no tronco, para as meninas ficarem presas. Outros eram amarrados, os pés com correntes trancados, palmatórias na escola, tantas outras coisas. Não é assim não, gente. É pelo Espírito de Deus. Deus lhe dá autoridade e você diz e acontece. Contanto que o que você diga, você viva. Crê no Senhor. Pode ser que alguém não tenha conseguido resolver, mas em você existe um poder de levar a causa a Deus. Deus resolveu a causa da minha família. Todos da minha família de primeira linha estão na igreja agradando a Deus. Quantas vezes eu prostrei meu joelho no chão e disse: Senhor, eu quero meus irmãos salvos, eu quero minha casa nos teus pés, eu quero que o Senhor resolva problemas da minha família, salve a todos. Ele me respondeu: louvado seja o nome santo do Senhor. Não tente chegar em sua casa e trazer sua família para a igreja à força. Nunca faça isso.
Não faça isso com a sua esposa nunca. Não faça com o seu esposo, não faça. Chamar é uma coisa, obrigar é outra coisa. Não faz isso não. Convida. A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Vai na unção de Deus. Enquanto mais brando você for, mamãe, enquanto mais brando você for, papai, na unção do Espírito Santo, você vai ter vitória. Não pense que se você for com a ignorância, tentando resolver na cacetada, na paulada lá em sua casa, meu irmão, você vai resolver nada não. Você vai resolver nada. Você vai revoltar a tua esposa, teu esposo, tua filha, teu filho. Vai na unção do Espírito Santo, vai nessa tua força, vai na força do Senhor, que você vai ter vitória. Deus está ungindo pessoas aqui nesta noite com a força do Senhor. Vai na paz de Deus, que tu terás a tua vitória. Quem crê, dê glória àquele que é poderoso. Pelo Espírito de Deus, vá a Jesus, que como ele fez com esse menino aqui, libertou do espírito mudo. Ele vai libertar também na tua casa. Porque ele falava de Jesus, ele me tratava bem, ela me tratava bem. É o espírito maligno que agora entrou no meio lá e trouxe problemas lá. Só Jesus para resolver. E eu conheço esse Jesus desde os 15 anos. Você conhece? Eu conheço esse Jesus desde os 15 anos que eu conheço. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E eu vou orar agora por você, para que o Espírito Santo entre na sua família e lhe dê a vitória total. Tome conta dos seus filhos, de suas filhas, e você possa obter vitória. Eu conheço pessoas na igreja, e por onde passo, quase que entrando em depressão, porque lutam para converter as pessoas à sua casa, lutam tanto na força material, que ele entra em depressão. Meu irmão, se você confiar no Espírito Santo, você não vai ficar depressivo. Dê graças a Deus que você foi alcançado pelo Evangelho, meu irmão. De você, o Evangelho vai alcançar outro em sua casa. Quem era você também? Bagunçava, dizia coisas com o Evangelho, e hoje você está aqui alegre. Não vai ficar em depressão, não, fulano não quer obedecer, ai. Não, tudo bem, quando você pensa na questão eterna, é quase que desesperador. Tudo bem, nesse sentido sim. Mas não vá pensar que é você que converte. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa, leva a causa a Deus. Leve a causa ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, os discípulos não puderam fazer nada, Bispo Amaro não pôde fazer nada, o pastor Francisco não pôde fazer nada, pastor Gilberto não pôde fazer nada. Somos limitados e reconheço que tem horas que não podemos mesmo, mas mesmo assim nós lhe aconselhamos. Existe um Jesus que pode resolver. Existe um Deus que pode resolver a causa lá. Deus pode resolver o problema lá na tua casa. Teu esposo está com problema, o demônio entrou lá, está fazendo dele o que quer. Nesta noite clame a Jesus, diga: Jesus, ninguém pode fazer nada. Ele diz: mas eu sou o que sou. Eu entro na tua família e resolvo o problema. Quem é que crê? É Ele que pode resolver. Vá a Ele. Vá a Ele. Se você está firme no Senhor, diga amém. Você está firme, diga amém. Então você, fique em paz. Fale de Jesus para os seus filhos, para seu esposo, para sua esposa, mas nunca ache que você pode convertê-los. Leve-os a Jesus em oração. Fale de Jesus, dê um testemunho lá, porque todas as orações que eu, minha mãe e meu pai fizemos pelo nosso lar estão sendo respondidas uma por uma. Nenhuma palavra do Senhor tem caído por terra. Tudo que nós colocamos diante dele nós estamos vendo. Hoje um dos meus irmãos estava aqui nesse corredor, falando aqui para uns irmãos, dizendo assim: Casse, desse jeito, Casse em Brejo Santo, uma família mais feliz do que a nossa. Amém?
Pode procurar. Dos 4 cantos de Brejo Santo. Uma família. Mais feliz do que a família do Bispo Amaro. Não é que somos ricos, financeiramente falando, mas em ver que Deus respondeu tudo. E muitas vezes eu vi alguns dos meus irmãos chegando em minha casa, bêbados, totalmente desobedientes. E minha mãe e meu pai os recebiam, colocava comida na mesa, armava a rede, eles iam dormir e nós íamos orar. Amém? Joelho no chão. E Deus atende a oração de um servo fiel. Nunca vi mamãe nem papai pegar uma lasca de lenha para nenhum. Mas vi pegar a Bíblia e dizer: Jesus, eu quero resposta. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus, tu és fiel, eu quero resposta. E Deus respondeu. Quem pode dizer glória a Deus? Assim Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Vá a Jesus, apresente a causa a Jesus. Ame teu esposo, ame tua esposa, ame teus irmãos. Sabe por que eles estão mudos? Porque tem um espírito que fechou a boca deles. Aqui esse cara não tinha culpa não. Era um demônio nele. A pessoa, se esse pai aqui fosse enfiar uma faca na garganta desse cara, não tinha culpa não, ele estava endemoniado. Na tua casa é um demônio, que às vezes entra por convite da própria pessoa, ou por convite de antepassados, espíritos familiares de um para outro. Ninguém compreende isso direito não, mas Deus sabe, Deus mostra na palavra dele. Esse cara não tinha culpa não, mas esse cara, o pai foi a Jesus, e o filho foi libertado. Tem gente aqui nesta noite que precisa mesmo de libertação. É Jesus chegar e mandar o capeta embora, e ele embora. Lá na tua casa, Jesus vai alcançar agora e vai mandar o seu poder. Você acredita nisso? Diga amém. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Estou esperando um milagre, missionário Cabral. Ô missionário, eu estou esperando um milagre. Quem está esperando um milagre aqui nessa noite na família? Quem está esperando um milagre na sua família, diga amém. Bota a Bíblia na tua cadeira para você adorar com amor e orar comigo já já com fé e com força. E a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, missionário. Glória a Deus. Solta aí, meu irmão, em nome de Jesus. A vitória é só nossa pelo sangue de Jesus. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, como ministro do teu evangelho, eu apresento vidas que estão aqui nesta noite, ó Deus, que estão padecendo, estão sofrendo, estão enfrentando dificuldades, porque existem espíritos imundos que têm atribulado os seus lares, filhos, esposos, esposas, sogro, sogra. Espíritos malignos têm colocado o marido contra a mulher contra o esposo, filho contra pai, irmão contra irmão. Espíritos malignos têm tirado as boas palavras de dentro de casa. E o diabo tem cirandado famílias, separado casamento, casais, esfriado o amor da família. E eu quero agora te pedir, meu Pai, que aconteça um milagre aqui nesta noite. Onde quer que haja uma pessoa que esteja atravessando uma luta, um problema, uma dificuldade, eterno Deus, eu te peço agora, faz cair por terra, meu Deus. Faz com que o mal desapareça agora desta família, como o demônio foi embora daquele jovem, e esse jovem ficou falando, ficou curado, para a glória do teu nome. Assim eu te peço agora, Senhor, repreenda todo espírito maligno, que tem colocado problemas dentro dos lares. Repreenda a casta de demônios, que tem colocado problemas na família, meu Pai, porque o Senhor pode.
O Senhor é Deus, o Senhor é santo e é maravilhoso. E eu repreendo agora toda obra das trevas, toda obra do mal, em nome de Jesus. E eu quero que todos digam assim comigo: em nome de Jesus, eu repreendo toda força do mal, todo espírito maligno contra a família, contra a minha casa. Espírito maligno, sai, sai, sai da minha casa, da minha família. Sai agora, em nome de Jesus. Sai. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus e aplaudam a meu Jesus agora, em nome de Jesus. Amém. My